Graças a paz, irmãos. Como eu divulguei na semana, hoje nós iremos fazer um estudo no nosso momento de reflexão, no nosso culto no lar. E o tema que eu separei foi sobre a adoração. Eu dividi esse tema em 4 pontos. A gente vai ver algumas definições da palavra adoração. O segundo ponto, Deus chama o homem para adoração. Terceiro, o culto e a adoração. E quarto, adoração e santidade. Então, vamos ver agora algumas definições da palavra adoração. Adoração no latim significa gesto reverencial de tocar com a mão direita a pessoa ou objeto sagrado e cobrir a boca com a mão esquerda. Adoração no hebraico. Eu separei 2 palavras. Uma delas é shahá. Literalmente significa prostrar-se, ajoelhar-se, inclinar-se ou cair diante de. Essa palavra aparece 172 vezes na Bíblia hebraica. A outra palavra também no hebraico é avodá, que significa serviço. A gente encontra essa palavra sendo usada em Êxodo, capítulo 3, versículo 12, que diz assim: esse é o diálogo entre Deus e Moisés. Quando Deus levantou Moisés para libertar o povo, Moisés questiona Deus, que não tinha capacidade, como iria fazer isso, e aí Deus dá essa resposta a Moisés, que está em Êxodo capítulo 3, versículo 12. Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então veja que a palavra avodar, adoração, ela tem a ideia de serviço, de servir a Deus. Então Moisés iria ser usado por Deus para libertar o povo, e depois o próprio Moisés iria cuidar do povo no monte, e através desse trabalho Moisés estaria servindo a Deus, e através desse serviço Moisés estaria adorando a Deus. Eu vou desenvolver um pouco mais a ideia de serviço na adoração também, quando a gente chegar mais na frente, e na palavra grega que fala sobre a adoração, que a gente vai ver agora, adoração no grego. Um dos termos usados é latreia, que transmite a ideia de se prestar um serviço, mas não um serviço comum, e sim um serviço sagrado, uma adoração, pois fala de uma ação prestada ao próprio Deus. Então, a junção dessas 2 palavras, tanto a do Velho Testamento como a do Novo Testamento, elas são muito importantes para a nossa compreensão de adoração. Adoração tem a ver com serviço. Então, quando você está no culto, você está servindo a Deus. Quando a gente organiza todas as coisas, aí eu estou pensando no culto solene, né? O culto de domingo. Todas as ações que nós fazemos para que o culto aconteça, todos aqueles que estão envolvidos estão adorando a Deus. E por que eu digo isso? Porque muitas vezes na nossa cabeça a adoração ela só inicia quando o culto começa. Mas todas as ações, todo o trabalho, todo o envolvimento para que o culto aconteça é um tipo de serviço, e esse serviço também é chamado de adoração. E isso, irmãos, se estende a toda a vida, todas as nossas ações. Nós precisamos entender que com essas ações nós estamos servindo a Deus, estamos adorando o seu nome. Então a gente viu, tanto no hebraico como no grego, tanto a ideia de prostrar-se, render-se, como a ideia de serviço, e, como diz aqui no texto, não um serviço qualquer, não feito de qualquer maneira, mas um serviço que é um serviço sagrado, pois ele é feito em direção ao próprio Deus. Um bom exemplo dessa palavra latreia está em Romanos, capítulo 12, versículo 1, quando Paulo ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus,
que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, que é o vosso serviço racional. Veja, Paulo diz que nós devemos entregar todo o nosso ser a Deus como um culto, como um serviço ao Senhor. Todo o nosso ser. Por isso que eu disse que todas as nossas ações, elas são um culto para Deus. Porque todo o nosso ser, através de todo o nosso ser, através de todas as nossas ações, nós estamos adorando a Deus. E é bem importante a gente falar disso, gente, priorizar isso, porque normalmente quando a gente pergunta para alguém o que é que vem à cabeça quando a gente pensa em adoração, a nossa mente se remete logo para o momento de culto, que tem a ver com adoração também, claro, né? Os gestos, as músicas, as expressões corporais, fechar os olhos, inclinar a cabeça, levantar as mãos. Isso faz parte, mas não é apenas isso. Toda ação nossa, tudo que nós fazemos é um serviço, é uma adoração ao Senhor. E Paulo deixa isso muito claro, ele roga para que a gente entregue todo o nosso corpo, toda a nossa vida a Deus como um culto racional, como um serviço prestado a Ele. Veja que expande mais, avança mais do que apenas o olhar para o templo, para aquele momento de culto, que é extremamente importante. Nós vamos falar disso, mas toda a nossa vida é um sacrifício agradável a Deus, porque isso é o nosso culto. Segundo ponto que eu queria destacar, gente, é que Deus cria o homem para a adoração. Na criação do mundo, Deus deixa claro que o homem seria criado para adorar o seu nome. Vamos ver o texto de Êxodo, capítulo 20, versículo 11, que está recitando, né, citando o texto da criação. Moisés diz assim: pois em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia Deus descansou. Uma pergunta que a gente precisa fazer, que talvez a gente não faça, a gente conhece bem esse texto, mas o texto diz que Deus descansou. A pergunta é: por que Deus descansou? E Deus se cansa? Deus que é onipresente, onisciente, onipotente, será que Deus se cansa? Vamos ver isso aí. A ideia do texto, quando diz que Deus descansou, é justamente essa que você está lendo aí. O Criador designou-se em apresentar um exemplo para as suas criaturas. Então, a forma, o agir de Deus na criação e como Deus divide isso em trabalho e descanso, Deus está deixando esse exemplo para as suas criaturas. E nós precisamos aplicar esse exemplo nas nossas vidas, como servos que nós somos de Deus. Ele trabalhou por 6 dias e ele descansou no 7º dia. Então, esse exemplo deveria ser obedecido e copiado por toda a criação. Dentro dos 10 mandamentos está o relato da criação, que nós lemos, né? Êxodo, capítulo 20, versículo 8 e 10, que diz assim: lembra-te do sábado, do shabat, dia de descanso, para santificá-lo. Veja, o dia de descanso precisava ser santificado. Trabalharás 6 dias, que está citando o texto da criação de Gênesis, trabalharás 6 dias e nele farás todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado, é o shabat, dia de descanso, descanso do labor. E esse dia, segundo a lei, deve ser dedicado ao Senhor, nosso Deus. Nesse dia não farás trabalho algum. Então veja que aquilo que Deus fez na criação, ele é aplicado na lei e o povo de Deus deve cumprir isso da mesma forma que o Senhor deixou expresso tanto no Gênesis como Moisés relembra para eles no Êxodo, no livro de Êxodo. Esse mandamento que eu acabei de citar denota
com clareza que Deus é o Senhor soberano do nosso tempo, o qual deve ser usado e aproveitado por nós exatamente como ele aqui especificou. O dever de separar certa porção do tempo para cultuar a Deus é dever fundamentado no relacionamento de uma criatura com o seu Criador. Então, entendendo esse primeiro ponto, né, que Deus cria o homem para adorá-lo, e na própria criação, Deus deixa esse exemplo para ser seguido pelas criaturas, que Deus nos deu e nos dá 6 dias para que a gente trabalhe e faça todos os nossos afazeres, mas Deus estabelece que um dia precisa ser separado para exercícios espirituais e relação com esse Deus que é o Criador de todas as coisas e mantenedor de todas as coisas. Isso não quer dizer que você não faça nos outros 6 dias. A gente faz, só que em menor escala, porque são dias de muitos afazeres, de muito trabalho, de estudos, e aí a gente faz esses exercícios espirituais, só que com menor escala. O domingo, né, que é o dia do Senhor, o dia do culto solene, a gente deve guardar esse dia, preservar esse dia e obedecer à ordem que Deus fez na própria criação, e a gente está vendo isso agora. Desde que Deus criou o mundo, ele já deixou claro que o homem foi criado para se relacionar com ele. Por isso, nós precisamos obedecer. O tema adoração se desenvolve por toda a Bíblia. A gente viu desde Gênesis, mas nos patriarcas, no tabernáculo, no templo e na igreja do Novo Testamento, esse tema ele se desenvolve. Em Apocalipse, a igreja ela é descrita como uma comunidade adoradora, que está na presença do seu Criador para adorá-lo eternamente. Eu estou citando aí Apocalipse, capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 8. Então, a gente veja, de Gênesis a Apocalipse, o tema da adoração ele é estabelecido e Deus exige das suas criaturas a adoração. Deus estabeleceu um povo para adorá-lo, e este povo é a igreja. A maior função da igreja nesse mundo é adorar a Deus. Nós fomos chamados para adorar, lembrando que essa adoração ela passa por toda a nossa vida. Todas as nossas ações é um serviço de adoração. Quando você está no culto, lembre-se disso, você está prestando um serviço a Deus, porque a adoração é um serviço que você presta a Deus. E aqui a gente precisa fazer essa reflexão. Será que nós estamos... Eu estou pensando agora no culto, depois eu vou falar um pouco da vida. Eu estou falando do culto, momento de culto, né? Quando eu digo da vida é segunda, terça, os dias que seguem depois do domingo, depois do culto solene. Eu estou pensando agora no culto solene. Imagine se você está ali naquele momento de adoração, se você está prestando um serviço com excelência ao Senhor. Isso é coisa que a gente precisa refletir. Isso passa, gente, por comportamento no culto, isso passa por horário, isso passa por preparo, isso passa pelo nosso coração. Tudo isso a gente vai se preparando, vai refletindo, porque nós estamos na presença de Deus em culto. E isso, a nossa adoração, é um serviço que nós prestamos ao Senhor e precisamos sempre refletir para saber se nós estamos servindo da maneira adequada para que não seja uma adoração inútil. Por isso, olha aí, o culto, como expressão solene dessa adoração, tem uma importância tremenda, pois é uma resposta obediente ao Criador e mantenedor de todas as coisas. Então, tudo que eu faço na vida é culto, mas esse mesmo Deus estabeleceu que eu separasse um dia para me reunir com a minha família, com a Igreja de Cristo, com o corpo de Cristo, para que juntos possamos exercer um serviço espiritual a Ele através do culto solene. Então, não se esqueça disso. A adoração tem a ver com serviço. Abrange toda a nossa vida. Todas as nossas ações precisam ser feitas para a glória de Deus. E precisamos também obedecer à convocação que Deus faz no dia do Senhor
para que a igreja se reúna, não negligencie isso por qualquer motivo, porque você está prestando um serviço ao Senhor, que é Criador e mantenedor de todas as coisas. Terceiro ponto que eu queria destacar com você é que queria falar sobre o culto, ainda sobre o culto e a adoração. E eu desejei falar esse ponto por conta do contexto que a gente vive, principalmente das igrejas no Brasil. Bora lá. Na Escritura, nós encontramos muitos exemplos que nos advertem quanto ao perigo de oferecer uma adoração distorcida. Gente, adoração, ela é serviço, como a gente já viu. Então, tudo que acontece no culto, ele é de acordo com aquilo que Deus estabeleceu, porque nós estamos prestando um serviço a Deus através do culto. Então, eu não posso colocar no culto aquilo que eu acho interessante, aquilo que eu acho bonito, como algumas pessoas fazem. Eu vou colocar esses elementos no culto para atrair pessoas, para fazer com que o visitante se sinta mais agradável, ou até que ele se converta através desses elementos que a gente vai introduzindo no culto. E aí você sabe que existem diversos elementos que as pessoas vão introduzindo no culto para deixar o culto assim de uma maneira para eles mais atraente. Isso é um pecado grave, gente, porque culto é serviço e serviço a Deus. Eu não estou prestando serviço a nenhum ser humano no culto. Tudo no culto é Cristo, tudo no culto é Deus. Então a gente só coloca no culto, nos elementos do culto, aquilo que a Bíblia ordena que seja feito. Então a gente não pode colocar elementos no culto ao nosso bel prazer, porque a gente pode estar caindo no erro de oferecer uma adoração distorcida, que Deus não recebe, porque não foi a maneira que Deus disse que queria ser adorado. Então a gente não coloca absolutamente nada no culto que a Bíblia não ordene que seja colocado pelo próprio Deus, tá bom? Devido à queda, esse é um ponto muito importante, devido à queda do homem, Deus dita as regras para a sua própria adoração. O homem foi afetado pelo pecado. Porque nós fomos afetados pelo pecado, o próprio Deus, ele estabelece o que deve ser os elementos de culto. A gente não pode, repito, a igreja não tem essa liberdade de colocar no culto público, no dia do Senhor, elementos que ela deseja por algum motivo. Não, a gente não faz isso. A gente não tem teatro no culto, por exemplo, porque a gente não encontra na Bíblia esse elemento. A gente não faz nenhum tipo de homenagem a ninguém no culto, porque a gente não encontra isso na Bíblia. Tudo no culto é para Deus. A gente não faz nenhum tipo de homenagem, a gente não coloca absolutamente nada no culto, porque a gente entende que Deus dita as regras do culto e que nós precisamos obedecer, porque isso é um serviço que nós estamos prestando, um serviço de obediência ao Senhor nosso Deus. Vamos seguir aqui. Como está escrito, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2, e capítulo 12, versículo 32, que diz assim: nada acrescentareis à palavra que vos mando. Veja, nada acrescentareis à palavra que vos mando. Tudo que eu te ordeno, observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Esse texto aparece no contexto das leis que foram dadas ao povo para regulamentar o culto. Não temos o direito de introduzir no culto aquilo que Deus não determinou. Poderia aqui citar diversos textos, mas separei apenas esse texto de Deuteronômio que eu vou repetir. Nada acrescentareis à palavra que vos mando. Tudo que eu te ordeno, observarás. Nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. O culto no Velho Testamento deveria ser feito da maneira que Deus estabeleceu. Eles não poderiam acrescentar e nem tirar absolutamente nada. No Velho Testamento, a liturgia ela é muito mais clara. No Novo Testamento, nós não temos uma liturgia clara como era no Velho Testamento.
mas nós encontramos elementos do culto do Novo Testamento. Então, ainda que a gente não tenha uma clareza litúrgica, nós temos elementos que nos ensinam como nós devemos cultuar a Deus ou servir a Deus através do culto no Novo Testamento. Então, a gente não tira e não coloca absolutamente nada. A gente faz as mesmas coisas que os apóstolos faziam. A gente obedece da mesma maneira, ainda que a gente não encontre uma liturgia com clareza no Novo Testamento, mas ainda que a gente não encontre uma liturgia, a gente encontra os elementos que devem ser colocados no culto solene ou na adoração ao Senhor, tá certo? O quarto ponto que eu queria destacar com vocês, gente, é adoração e santidade. Essas duas coisas, elas andam juntas. Até agora, eu frisei muito no culto solene, né? Do culto, de nós estarmos em congregação, de nós estarmos juntos, cultuando a Deus, ainda que eu tenha enfatizado as palavras tanto do Velho Testamento como do Novo, que dá a ideia de serviço, né? Que todo serviço é uma adoração a Deus. Mas eu priorizei mais a questão do culto presencial, nós juntos. Mas a adoração, ela vai além disso. Ela vai além apenas do culto presencial. Veja o que Jesus diz. Esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Mateus capítulo 15, versículo 8 e 9. Foi isso que Jesus disse. O que significa para você? O que esse versículo significa para você? Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Vamos ver alguns exemplos para a gente compreender o que Jesus estava dizendo. Eu vou usar dois exemplos do Velho Testamento. Em Isaías, capítulo 1, é relatado que o povo desobedecia abertamente a Deus, mas continuava a oferecer sacrifícios e ofertas. Deus disse que aquilo era abominável, porque ele não podia suportar iniquidade associado ao ajuntamento solene, ao culto solene. Então, honrar a Deus apenas com os lábios, mas não com o coração, era justamente a denúncia que Isaías estava fazendo com o povo dentro do contexto dele, ele como profeta. Ou seja, o povo oferecia sacrifícios, o povo oferecia ofertas, trazendo para hoje, o povo ia ao culto, o povo cantava louvores, o povo orava no culto, o povo dava as ofertas, mas no dia a dia desobedecia a Deus, cometendo pecado e levando esse pecado para dentro do templo sem se arrepender deles. E aí Deus diz através do profeta: não posso suportar iniquidade associado ao ajuntamento solene. Gente, todos nós somos pecadores. O diferencial é que nós adentramos na presença de Deus e pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados, de todo o nosso coração, arrependido do pecado que nós cometemos no nosso dia a dia. Inclusive, por isso, o nosso primeiro momento de culto, como você sabe, é o momento de confissão. A gente pede perdão de todo o coração para a gente adentrar na presença de Deus e não produzir uma adoração que Deus não está recebendo, porque a gente não está se arrependendo, está levando isso para dentro do culto, e Deus disse que isso era abominável. Já em Malaquias, capítulo 1, de 7 a 10, Deus reprovou a qualidade das ofertas, porque o povo não dava o que podia dar, não dava o seu melhor. Por isso, Deus os repreendeu severamente, dizendo: eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a vossa oferta. E por que isso? Porque o povo não dava o melhor. Lembra que eu falei disso no começo? Para a gente fazer uma reflexão sobre o nosso serviço, sobre o nosso culto, porque culto é serviço. Será que nós estamos oferecendo o nosso melhor? A gente precisa refletir sobre isso. Será que no culto solene eu estou oferecendo o meu melhor? Será que eu estou lá realmente com toda a compreensão do que aquilo significa? Será que eu estou disperso? Será que eu fico como se não estivesse na presença de Deus? Será que eu sempre chego sempre atrasado? Esses mínimos detalhes, gente, eles também apontam para algo que talvez a gente não esteja oferecendo a Deus o melhor.
E quando não é o melhor, Deus sonda e ele diz: não tenho prazer naquilo que você oferece. Eu não recebo essa oferta. É mais uma vez um exemplo de uma adoração inútil, porque Deus não está recebendo aquilo que a igreja está fazendo. Paulo, no Novo Testamento, Paulo acusa os coríntios de se ajuntarem não para melhor, e sim para o pior. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17, eles se juntavam para o culto, o que deveria ser algo para o bem deles, né, para o crescimento espiritual deles, mas Paulo diz que aquela reunião não era para o bem deles, e sim para o pior deles, porque eles estavam recebendo o juízo de Deus. É aquele texto da ceia, que eles se embriagavam, que eles comiam tudo, que ninguém respeitava o outro, que tinha partidos e divisões dentro da própria igreja, e com esse espírito eles cultuavam, e Paulo diz que eles estavam, por conta disso, recebendo juízo para si, porque aquilo que eles estavam oferecendo não era o melhor. Eles não tinham se arrependido dos seus pecados, eles não refletiam sobre o significado da ceia, ao ponto de se embriagarem, e aí eles estavam recebendo juízo e condenação do próprio Senhor. Aquele texto que Paulo diz: eis a razão que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que já morreram, porque eles estavam recebendo juízo de Deus, porque eles não estavam refletindo sobre a beleza e a responsabilidade tanto da ceia como do culto solene. Então, tomemos todo cuidado. Dessas passagens, entendemos que não adianta apenas ir ao culto no domingo, se na semana tem uma vida em desacordo com a revelação de Deus em sua palavra. Adoração e santidade, elas são inseparáveis. Então, nesse último ponto de adoração e santidade, essas coisas elas andam juntas, gente. Principalmente por conta das palavras que nós vimos, que é serviço. E a gente não deixa de servir a Deus com as nossas atitudes. Quando eu vou ao culto, eu estou servindo a Deus, eu estou adorando a Deus. Quando o culto termina, as minhas atitudes continuam sendo um serviço de adoração. Por isso que eu não posso separar a semana do culto solene. Entendeu? Porque tudo que eu faço na semana, eu estou prestando um serviço a Deus. Eu estou adorando a Deus com as minhas atitudes. E a gente precisa aprender isso de uma vez por todas, que a adoração não se resume, faz parte, mas não se resume apenas às expressões corporais do culto que nós fazemos. Inclusive, Paulo recomenda que os homens, os varões, levantem suas mãos santas em oração na presença de Deus. Nós fazemos isso, levantamos as mãos, fechamos os olhos, cantamos louvores. Isso é um serviço que nós prestamos e deve ser feito com muita excelência. Mas isso não para aí, gente. Não é apenas isso. O dia a dia, a semana, as nossas atitudes, o que nós fazemos no dia a dia, também é um culto, é um serviço. Lembrando do que Paulo disse em Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, porque esse é o serviço, esse é o culto que agrada a Deus, todo o nosso ser. Então, adoração e santidade, eles andam juntos. E a maravilha, gente, disso é que Deus possibilita perdão para as nossas falhas e para os nossos pecados. Por isso que Corinto estava recebendo juízo, porque mesmo Deus oferecendo perdão para eles, eles estavam negligenciando esse perdão e vivendo aquela prática pecaminosa como se fosse algo comum, algo normal. E aí Deus deu tempo para que eles se arrependessem, mas eles não se arrependeram, e aí eles receberam juízo, porque eles não refletiram sobre a vida deles na adoração. E Paulo chega a dizer que se nós fizéssemos reflexões, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados por Deus. Porque quando a gente faz o julgamento interno e reconhece: Senhor, a gente não pode estar se embriagando na ceia, nos perdoa por isso. Senhor, a gente não pode estar dividido dentro da própria igreja entre ricos e pobres.
nos perdoa, eles não seriam julgados. Mas como eles não julgaram o seu próprio coração, Deus vem e derrama juízo contra eles. E eles haviam muitos fracos, doentes, e alguns que já haviam morrido por conta do juízo de Deus. Então, o que nós compreendemos aqui, com essas palavras duras e fortes, é que Deus nos chama a perceber o nosso coração e prestarmos um culto agradável a Ele. Porque o culto é feito de pecadores mesmo, mas pecadores arrependidos, que se arrependem dos seus pecados. Inclusive, se utilizam até do culto solene para fazer isso, no momento de confissão, colocam diante de Deus os seus pecados. E quando é de coração, recebem automaticamente o perdão e já estão prontos para entrar na presença de Deus em adoração, participar dos meios de graça e continuar a adoração com as suas vidas, porque, como a gente já viu, afinal de contas, a adoração é serviço e não está presa apenas ao dia do Senhor. Faz parte, é uma coisa só. Tá certo? A conclusão, eu fiz um estudo reduzido, um pouquinho mais curto do que a gente faz na doutrina, né, que é 1 hora, até para que as crianças possam também participar e compreender o que a gente está ensinando aqui também. Qual a conclusão, gente? Adoração é um serviço obediente de um pecador que foi alcançado pelas misericórdias de Deus e que agora deseja a todo custo cumprir a sua vontade. Então, a adoração é isso. É um serviço obediente de um pecador, que somos nós, que foi alcançado pelas misericórdias, pela graça de Deus, e depois desse alcance, dessa transformação, a partir desse momento, deseja a todo custo cumprir a vontade de Deus em tudo que a lei de Deus exige, pedindo graça a Deus, pedindo fortalecimento para que a gente possa oferecer uma adoração agradável ao Senhor. Então é isso, irmãos. A gente já está chegando no final. Se você tiver alguma dúvida, você pode fazer uma pergunta a mim, tanto lá no canal da igreja. Se você faz parte da igreja, você faz no próprio grupo, né? Vai lá no grupo da igreja, faz uma pergunta, ou vai no meu pessoal, não sei como você quer fazer isso. Se você não faz parte da igreja, você pode fazer uma pergunta aí no próprio canal, que a gente responde com muito carinho, tá bom? Que Deus abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja, para que a gente possa ter uma adoração agradável e que chegue a Ele como aroma suave às suas narinas, tá bom? Deus abençoe, no nome de Cristo. Um grande abraço.